Pronto, acho que agora é mais organizada. Então essa live aqui, ela tem o objetivo de falar sobre o produto ou a oferta ou o que, né, na verdade, é possível, né, fazer para acabar com as dores nos joelhos. Então algumas pessoas, elas se interessaram muito, elas vieram, né, buscaram, e eu acho que é um assunto que realmente precisa de uma atenção, né? As pessoas, elas costumam tratar a questão do joelho de uma forma muito protocolar. E o que eu chamo de uma forma protocolar, né? As pessoas normalmente, quando elas sentem uma dor no joelho, elas vão procurar um médico, que é um caminho sensato, né? As pessoas vão à procura de alguém que possa ajudar elas a acabarem com a dor. Só que as orientações, né, elas vêm sempre carregadas de um protocolo padrão, né? Oi, Cíntia, bom dia. Quanto tempo, né? Então, sempre vem acompanhado de um protocolo padrão. O médico vai fazer uma análise, vai pedir normalmente uma ressonância para olhar a estrutura, para ver como é que está, para dizer se tem desgaste de cartilagem, para ver como é que está, se tem algum processo inflamatório ali mais localizado. E vai dar uma orientação, né? Normalmente você tem o processo da infiltração, você tem a sugestão de fazer um trabalho de força, de fazer um alongamento, de fazer uma atividade para dar força para aquele joelho poder se recuperar, né? Porque sempre se sinaliza uma falta de força. E isso está correto, isso está absolutamente correto. Um joelho sem força, ele não consegue criar uma sustentação. E as pessoas, elas vão, então, fui fazer musculação, eu fui fazer, né, alongamento, estou fazendo yoga e está melhorando. E maravilha, está tudo certo, nada de errado, né? Só que tem uma coisa que ninguém toca, que é exatamente esse o ponto que o corpo presente toca, que é na reconstrução de toda uma estrutura para esse joelho. E um olhar muito localizado sobre a questão das articulações. Então, quando você faz um trabalho do corpo presente, eu não vou simplesmente falar para você fortalecer, mas também criar aspectos de mudança na forma de você lidar com o teu corpo de uma forma geral, porque não existe um problema no joelho, existe um problema que se localiza no joelho, mas que ele pode estar sendo acionado por uma falta de estruturação do teu corpo, por uma falta de distribuição de peso, por exemplo, por uma falta de saber como caminhar, por uma falta de ter pé para você poder receber o peso que está se sobrecarregando ali no joelho. Então, a gente olha para lugares distintos do que um médico que tem um tratamento protocolar, ele olha. Tanto é que os dois casos que foram apresentados durante a live do joelho, as duas tinham passado por médicos, as duas tinham recebido orientações. Uma era para alongar a musculatura do joelho, que tinha um encurtamento ali. A outra era para parar de andar, né? Para parar de fazer as coisas. Olha, e aí isso chega e até é por causa disso que eu resolvi focar na questão do joelho, que é uma questão muito recorrente pelas pessoas, e até é compreensível que as pessoas tenham muitas dúvidas, né? É uma questão muito recorrente, as pessoas não encontram saída para cuidar do seu joelho, porque na verdade estão olhando para o lugar errado, né? E continua persistindo, né? Como a própria Ana comentou, ela adquiriu a condromalácia nível 3
o desgaste lá nas cartilagens, porque isso não foi tratado da forma correta quando ela tinha 14 anos, eu não sei qual exatamente a idade que ela procurou o médico. Então, uma vez que não foi tratado lá, ela continuou usando o joelho daquela forma errada, né, agravando a condição do joelho por mais de 19 anos, mais de 15, 17, não, dela no caso mais, uma pessoa de 25 anos, né? Então, você agrava uma situação por falta de você olhar para aquilo que tem que ser olhado, para cuidar daquilo que tem que ser cuidado. Quando eu proponho acabar com as dores nos joelhos, eu poderia falar de qualquer dor, como isso acontece normalmente. As pessoas vêm, me questionam, eu oriento e normalmente as dores elas se vão, porque elas acabam adquirindo um outro caminho, não de você tomar um analgésico e não sentir mais, ou você fazer simplesmente exercícios repetitivos e não sentir mais. Não, você acaba olhando para o teu corpo, entendendo quando eu penso alguma coisa, meu braço dói, por exemplo, que eu já ouvi isso. Né? Nossa, quando eu me sinto assim, o meu braço dói. Por quê? Porque você aciona em você uma rede sinestésica, que faz com que aquela preocupação, ela agrave uma tensão em algum nível muscular que vai desencadear aquela dor ali. Então, como que ela tem que fazer? Ela começa a mudar a forma dela pensar e sentir, e aí a dor vai embora. Simples assim. Né? E muitas vezes, porque ela já entendeu que aquele ponto de dor, ele é uma articulação. E ali na articulação está refletindo essa forma de pensar. Então, isso associado a entender o funcionamento, a estrutura do teu corpo, ele cria uma rede de cuidado e cura. Não é você fortalecer simplesmente. Fortalece, faz vários exercícios assim, e você vai melhorar. Mas ela não vai entender o caminho, o porquê, como que o corpo dela está reagindo né? Então, esse trabalho de você se conscientizar do seu corpo, se conscientizar do seu movimento, se conscientizar da sua estrutura, se conscientizar do seu peso, se conscientizar... Oi, Rio, tudo bom? Se conscientizar do seu peso, da sua estrutura, se conscientizar de como o teu corpo é dinâmico, se conscientizar, ele leva a um processo de cuidado e cura. Né? Então, essa é a grande diferença de você simplesmente ter um problema, ir no médico e ele indicar ou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, tomar isso, tomar aquilo, fazer tal procedimento que vai aliviar por algum tempo e você realmente entender como o teu corpo funciona. Né? E em cima disso, eu crio toda a estrutura do método de trabalho que eu ajudo, onde ajudo as pessoas a acabarem com a dor. Mas eu já tenho 50 anos, eu não tenho mais paciência para isso. Mas justamente porque você tem 50, 60, que você tem a chance de mudar alguma coisa e o que é mais legal, você reflete isso para toda a tua estrutura familiar que seja, né? A coisa mais legal é você se sentir vivo, primeira coisa, né? Se sentir que está vivo. Então, a idade, muitas vezes, ela está relacionada também a uma coisa assim, tipo, não tem mais jeito, eu não tenho mais jeito, né? As pessoas têm esse pensamento. Tô com 60 e isso daqui já não funciona mais nada. Então, isso é uma depreciação sobre você, é uma depreciação sobre o seu corpo. Né? E você deixa de ter a oportunidade de se sentir vivo, ativo, dinâmico e encontrar em você as possibilidades, que é diferente daquilo que você fica retardando, faz uma coisa, faz outra coisa, não resolve, perde a vontade.
você vai se desestimulando. E aí é natural que a pessoa pense, isso não serve para mim. Isso eu não vou ter condições de fazer, eu não tenho paciência para fazer isso. Ah, é melhor eu ir lá na academia, pegar um pezinho, sem instrutor, sem ter um olhar sobre aquilo que você está fazendo, porque está cheio de academia aí, coloca você ali para fazer exercício e não está olhando para você. Para você ter um atendimento individualizado, onde a pessoa vai se debruçar sobre a sua questão, um personal trainer que vai olhar e vai, às vezes, com um olhar mais acurado, entender o que está se passando, dentro, logicamente, da esfera de conhecimento dele, é um valor. Isso tem valor no mercado, isso tem um custo para você adquirir um profissional que olhe para você, né? Por isso que médicos têm orientação protocolar, eles não estão ligados naquele indivíduo, naquela pessoa, naquela questão. Eles estão ligados em agenda. Você tem uma agenda, você vai dar conta de tantos pacientes num determinado dia e você vai dar um tratamento padrão. E eu falo isso com conhecimento de causa, né? Afinal de contas, eu tenho uma mãe que frequenta médico e eu já escutei isso muito claramente do médico que ela frequenta. Estamos aqui para dar um tratamento padrão, não para saber quem é essa pessoa que está sentada aqui na minha frente, né? Então, isso no nível médico acontece. Uma amiga conversou comigo agora no final de semana, ela já passou pelo trabalho do corpo presente há muito tempo atrás, mais relacionado com a questão de presença cênica do ator em cena, não tanto nessa relação de cuidado do corpo, né? Então tinha uma outra perspectiva do trabalho ali, mas ela conhece alguns fundamentos e princípios do trabalho. E sentiu dor no joelho e foi ao médico e o que ele disse? Não, então, olha, a cirurgia é o último caso. Isso para ela já foi algo extraordinário, né? Porque afinal de contas, você ouvir de um médico ortopedista que cirurgia não é assim, que se faz uso, isso para ela falou assim, nossa, ele é um ótimo médico. Só que qual foi a indicação dele? Para um nível de desgaste mínimo, a infiltração, né, que aumenta essa viscosidade na articulação, a infiltração e ela fazer exercício. Não olhou para a coluna lombar dela, porque eu conheço a pessoa, né? Não olhou para a coluna lombar dela, não olhou para o movimento da bacia que ela tem, que está afetando a estrutura do joelho, né? Então, você não olhar para esse corpo, você não olhar para aquela individualidade, não entender como essa pessoa se organiza em pensamento, como ela se elabora no dia a dia, para você poder interferir e criar espaço no corpo dela, no sentimento dela, no modo dela pensar. Porque quando a gente mexe no corpo, a gente está dinamizando coisas. Imagina um guarda-roupa, né? Cheio de coisa dentro. Conforme você vai colocando a mão, você vai, se eu juntar isso aqui com isso, se eu organizo isso, se eu organizo aquilo, e você vai o quê? Abrindo espaço, né? E quando você vai ver, o teu guarda-roupa tá mais ajeitado, tá mais organizado, você sabe onde é que estão as coisas e tem até espaço, né? A mesma coisa, né? Pensando assim, fazendo uma analogia, a mesma coisa o corpo da gente, né? Na medida que você vai organizando, você vai abrindo, você vai entendendo como que aquele membro funciona, como aquela pelve funciona, como sua coluna funciona, você vai abrindo espaços no seu corpo, na sua estrutura, e aí você consegue entender melhor por que aquele joelho está dolorido. Você consegue perceber, mas não tem uma coisa assim mais rápida, Tuti, eu não queria fazer tudo isso, eu só queria cuidar do meu joelho. Sim, tem. Algo muito pontual e preciso, que é justamente isso que eu já proponho de cara na primeira aula do trabalho, que é o destravar do joelho, né? Como que destrava?
Aí você precisa ter a observação, entender como aquela perna está funcionando, como ela está usando aquilo e fazer o toque do pozinho mágico. Para sustentar, eu preciso do todo. Mas para tirar, às vezes uma simples mobilidade na parte, ela já te coloca num outro movimento que a pessoa fala assim, nossa, depois que eu comecei a fazer isso, o meu joelho parou de doer. E isso não... Eu trouxe o caso da Juliana e da Ana Laura, que são casos muito recentes. Quem quiser assistir, as lives estão lá no meu feed, tá na parte de lives, a Ana Laura e a Juliana, né? Então, elas me trouxeram a questão, eu dei o direcionamento, já começaram a sentir melhor a partir do direcionamento e depois a gente foi trabalhando o resto de acordo com a possibilidade delas. A Juliana passou 2 meses, a Ana Laura passou também mais ou menos 2 meses e hoje, né, o que as duas me respondem com aspectos bem diferentes de problemática. A Juliana tinha estralos e desconforto, a Ana Laura tinha dor. Não conseguia subir, descer escada, não conseguia fazer nada e tinha uma questão de peso muito grande. Por quê? Porque deixou de fazer atividades por conta da dor do joelho. Criou depressão, começou a tomar medicação, a medicação levou ela a uma obesidade, porque os remédios, né, antidepressivos, eles engordam a pessoa. Então, ela teve toda uma cadeia de eventos por não conseguir cuidar do joelho. Então, quando a gente trabalhou, ela também fiz o destrave do joelho dela, ela começou a compreender melhor e começou a colocar isso na prática. E o retorno que ela dá, ela diz, Tuti, hoje, quando eu sinto que vai doer, olha que legal, quando eu sinto que vai doer, eu já organizo, eu já redireciono e o meu joelho para de doer na hora. Com isso, ela está conseguindo fazer tudo com a filha dela, com isso ela está conseguindo fazer ginástica funcional junto com o marido, com isso ela está conseguindo dançar, com isso ela está conseguindo recuperar um monte de coisa que ela tinha deixado de lado e que ela se sentia mal por não conseguir fazer, né? Então, aí eu sempre questiono muito, né? Não a competência médica, porque veja, existe toda uma instrução para que isso se estabeleça dessa forma, né? E no dia a dia, no corre-corre, as pessoas estão preocupadas, como dizem por aí, né? Em pagar boleto. E não olham para aquela pessoa que ela está atendendo. Então, uma pessoa, uma criança, uma adolescente com 13 anos, que entra num ortopedista e ele diz para ela, oi, Achante, bom dia. Uma pessoa, uma criança, uma adolescente, uma pré-adolescente, não, adolescente já, né? Que entra no consultório médico e tem esse tipo de resposta, pare. Veja bem, a pessoa acabou de sair da barriga, né? 13 anos é uma criança, né? Perto da vida que tem pela frente. E aí você tem uma orientação dessa, pare de fazer tudo o que você gosta de fazer, porque você vai sentir dor. Pare. E ela parou, né? E 25 anos depois a gente se encontra. E agora ela retomou, né? E a vida dela transformou da água para o vinho, porque agora ela sabe que ela pode caminhar, que ela pode andar. Então, o caso da Ana é um caso com um grau muito mais complexo do que o da Ju. A Ju também, a gente, né, 17 anos de quando ela começa a procurar os tratamentos até a gente se encontrar, fazendo RPG, fazendo pilates, resolvendo isso enquanto faz, e depois que faz, volta, Tuti, volta. Porque não tinha uma orientação, não tinha um direcionamento. A gente precisa de orientação e direcionamento para a vida, para o corpo, né? A gente precisa colocar o foco naquilo que é necessário, né? Às vezes dói colocar foco, dói, porque para você colocar foco numa coisa,
Quantas coisas às vezes você deixa de fazer para colocar o foco numa coisa? Só que você colocando o foco nessa coisa primordial, você tem as outras coisas. E se você atira para tudo quanto é lado, você não vai ter, né? Então, quando você foca na questão com objetividade, você tem a possibilidade de você entender como isso funciona e ter as outras esferas da sua vida supridas, né? A Juliana, ela tinha estralos, tinha desconforto, hoje ela faz yoga, ela parou de fazer circo. E ela falou assim, Tuti, eu posso voltar a fazer circo, porque agora eu sei que você existe. E se tiver alguma questão, opa, vamos dar uma entendida aqui, vamos ver o que está acontecendo. Uma vez ela chegou com uma queixa para mim, agora logo no início do ano, porque ela tinha voltado a pedalar, voltou a correr, voltou a fazer as ginásticas que ela gosta de fazer, musculação. Aí ela falou assim, Tuti, eu estou sentindo dor, eu não lembro exatamente se era no dedão, era uma parte interna do joelho, não sei, não me recordo muito bem. Mas antes mesmo de eu respondê-la, ela já me devolveu e ela falou assim, olha, eu mudei o meu jeito, aí ela mudou o dedão e passou a dor. Quer dizer, ela mesma, no processo dela de compreensão, a partir do direcionamento que foi dado, ela mesma conseguiu resolver a questão dela. Ela percebeu onde é que estava o problema. Isso é o que eu falei lá na live, isso é poder. Você ter poder sobre o seu corpo. Você ter poder. E quando a gente fala corpo, não é cabeça, tronco e membros, né? Lógico que a gente tem cabeça, tronco e membros, né? A gente tem uma estrutura, a gente tem essa fisicalidade, né? Mas quando você fala poder sobre o seu corpo, é sobre as suas escolhas. E a gente, infelizmente, a gente não faz escolhas pela gente. A gente faz escolhas do que dizem que a gente deve fazer. Escolhas pelo que o protocolar diz que é o correto. E você imaginar por um curto espaço de tempo que você pode ter domínio sobre o seu corpo sem precisar dessas esferas, às vezes as pessoas não conseguem nem entender a dimensão disso, né? Não conseguem entender que você tem um processo de autonomia verdadeira, não é autonomia que dizem por aí, não é autonomia tomada, né? É uma autonomia, é uma compreensão, é uma via de acesso de você com você mesmo, de sacar o que está se passando com você, né? E o meu trabalho é justamente mostrar que a gente tem ferramentas para isso. Eu não estou aqui para segurar ninguém e falar, não, você é meu para o resto da sua vida, né? Não, você dá as ferramentas e a pessoa olha e fala, uau, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha sentido isso. Então, você acaba dando possibilidades para o outro de cuidar. Eu atendi recentemente também, aí saindo um pouco da esfera do joelho, mas uma pessoa que estava com quase 70 anos, mãe de uma amiga minha, sabia do meu conhecimento de corpo, me chamou porque sentia dor no braço e estava, isso que olha, ela estava, por que ela me chamou, né? Tipo assim, vou falar com a Tuti. Porque ela tinha ido no médico, ortopedista, e o médico disse que ela precisava de cirurgia no braço, porque ela estava com um tendão rompido. Eu fui na casa dela, comi bolinho, tomei café, passei umas 3 horas lá com ela, 4 horas com ela. E enquanto isso, não falei nada de braço, não falei nada, nada. Só, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, e a neta, vamos pegar um negócio aqui, vamos pegar um negócio ali. E eu fiquei observando o modo como ela lidava com o corpo dela. E aí eu disse, Rita, não tem nada de errado com você, com o seu braço. A única coisa que tem de errado é que você está achando que o seu braço está na sua orelha. E não está, o seu braço tem um outro espaço. E ensinei para ela onde é que estava o braço.
Só ensinei para ela aonde estava o braço dela. Só. Dei, obviamente, algumas orientações, né? E semanas depois, quando eu fui conversar com ela para saber como é que ela estava, e ela falou, Tuti, na minha dinâmica do dia eu não consigo fazer nada, porque eu já começo tendo que fazer isso, fazer aquilo. Bom, resumidamente, quando eu sinto dor, eu relembro onde é que está meu braço. E só de eu fazer isso, já melhora. E é passe de mágica? Não é. É pleno processo de consciência, de saber, de se conhecer, né? E de perceber que aquela dor não precisa estar no lugar errado. E ela não precisa de cirurgia. Ela continua a vida dela normal, né? Relembrando, quando ela precisa, aonde está o braço dela. E isso ninguém te dá. Falam para você tomar analgésico, falam que você precisa de cirurgia, falam que você precisa de infiltração, falam que você precisa de uma série de coisas, né? Para ser bem delicada na palavra. Mas não te dizem. A sua estrutura não funciona assim, né? Então, o trabalho do corpo presente, ele traz esse processo de consciência do teu corpo, ele traz um processo de um olhar mais clínico, cirúrgico, para a questão que está sendo apontada e a gente já poder de imediato mudar esse rumo, mudar essa história, né? Da preguiça, eu tenho que ter hora marcada para fazer. Se você tem um mínimo de comprometimento com você, você vai obedecer essa hora. Se você quer realmente mudar a tua história, você vai estar ali naquela hora para fazer o trabalho, porque você tem um comprometimento com você mesmo. Agora não adianta nada a gente ter o comprometimento com o outro e o outro não ter o comprometimento com a gente, certo? Aliás, o comprometimento nem com a gente, com ela mesma, estando presente, fazendo, estando ativa, colocando isso numa primeira ordem, né? Não, eu vou colocar isso na minha primeira ordem, porque eu estou passando por esse problema e eu quero resolver esse problema, eu quero me tornar consciente do meu corpo, né? Inclusive, o nome que eu dou pro meu curso é Joelho Consciente, né? Eu não consegui, né? Por mais que você fale, não, as pessoas não vão entender, mas é isso, é você ter um joelho consciente, um consciente do movimento dele, da mobilidade dele, da flexibilidade. E essas coisas vão destravando os tendões, vão destravando as musculaturas, vai oleando a sua articulação, porque você já começa a imprimir um movimento diferente do que você imprimia. E o corpo é sábio, o corpo entende o que está se passando. Ele percebe que você não está mais forçando aquele ponto, que você redistribuiu, e ele fala, caramba, vamos lá, vamos trabalhar junto. O corpo, ele tem essa inteligência, né? Então, não é que você nunca mais vai produzir o líquido. Se você continuar fazendo, pressionando a sua articulação, você não vai ter mesmo, porque não tem como o corpo dar conta de tudo sozinho, né? Tem que ter uma ação, a ação passa pela vontade. A vontade é o nosso eu ativo, né? Não é isso? O eu está instalado aonde? Fora, sim, né? É Deus, né? Que diz, não. A gente tem um eu ativo, a gente tem um eu onde a gente tem uma vontade, o que faz a gente fazer tantas coisas na vida. E às vezes deixar de fazer tantas coisas na vida. Então, o nosso eu, ele tem que estar acordado, ele tem que estar ativo e ele tem que estar querendo uma solução. E o corpo vai responder a isso. O corpo responde, né? Eu estou falando de joelho, mas eu tenho certeza que tem pessoas em outras questões de doença que encontram cura. Por quê? Porque ela tem uma vontade de ser curada. Ela busca modos de cura nela, apoios, enfim. E isso vai fortalecendo o seu sistema imunológico, fortalece o nosso eu, fortalece a nossa vida, a nossa existência, né? Bom, dito tudo isso, né? Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer, se vocês têm alguma curiosidade em torno do que eu disse, se você tem, sabe, aquela pulga que
Fala, nossa, Tuti, queria ouvir você falar um pouquinho disso, né? Diz aí. Digam aí o que vocês acharam dessa exposição até agora. Vamos fazer um bate-bola aqui. Se tá bacana, se vocês só estão gostando de me ver falar. Diz aí. Ricardo, Achante, Cíntia. Ou vocês não estão podendo comentar, né? Às vezes acontece isso. Não dá para comentar por alguma razão, não sei qual que é. Às vezes a gente não consegue falar na live. Mas a Cíntia mandou coraçãozinho, então a Cíntia pode falar. Digam aí, para não me deixar falando sozinha. Ah, muito interessante, gostei, vou sair. Mas boa sorte nesse trabalho. Muito obrigada, Ricardo Costa. Muito obrigada, saudade de você, viu? Logo vou te visitar. Oba! Vamos lá, vamos lá. Eu também estou no corre, mas acho importantíssimas essas fases sobre todo o corpo e a dor. Grata, beijinho, Ri. Beijinho. Obrigada, Cíntia. É muito importante mesmo, né? Trazer esse outro lugar do corpo, né? Para essas conversas de Instagram, né? A gente, né? Saber dessas outras parcelas também, né? Que não existe só aquilo que as pessoas já reconhecem como uma forma, uma forma certa de buscar cuidados, né? Existem outras formas, outras maneiras que envolvem outras práticas, né? E que normalmente não são tratadas, né? Então é muito importante mesmo ter esse outro olhar do corpo como um todo, né? De você entender que você não trabalha numa única parte do corpo, né? A gente não é desmembrado, né? A gente não é partes aleatórias uma da outra, né? Tudo se conecta, né? Tudo tem uma conexão, né? Bem importante. Bem importante. Você sabe bem disso, né? Bom, então, dito tudo isso, eu fico muito feliz de poder ter feito essa live com a presença ilustre de vocês três, né? Mas é isso, a mensagem é para vocês, a mensagem é para todo mundo, né? E ela vai ficar salva ali também no feed, se vocês quiserem compartilhar com amigos e tal, é muito bem-vindo. E também ela vai subir lá pro canal Tuti Madásio do YouTube. Agora as lives estão ficando alojadas lá, então quem quiser encontrar essa e outras coisas que vão ser colocadas ali, pode ir lá no YouTube e também procurar Tuti Madásio e você vai encontrar o canal, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, beijinho, como diz o Ricardo Costa, um beijinho para vocês e a gente se fala em breve. Um beijo grande. Tchau, tchau.